de hoje a gente vai conversar sobre as funções biológicas da nossa classe hormonal citocininas. As citocininas vão atuar, como a gente viu no nosso vídeo anterior a respeito do histórico das citocininas, elas atuam por promover divisão celular. Tá? E como que elas fazem isso? Elas induzem a ação de proteínas que estejam envolvidas com o ciclo de divisão celular. A gente está olhando aqui um dos ciclos, o ciclo da mitose, né? As suas fases dentro desse ciclo, tá? E a passagem dentre essas fases aqui é extremamente regulada por uma célula vegetal, tá? E existem proteínas aqui dentro regulando a passagem por esse ciclo celular, que é o ciclo de divisão celular, tá? Essas proteínas estão marcadinhas ali com esses círculozinhos, a gente chama elas de ciclinas, porque elas levam esse nome porque elas induzem o ciclo celular, né? E desculpa, as citocininas, o que elas fazem são justamente ativar essas ciclinas, e por conta disso elas induzem esse ciclo celular a rodar e as células vegetais a se dividirem. Então, toda vez que você tiver ação de citocininas, a gente atuando em cima de divisão celular, a gente pensa nas ciclinas, tá? Em como essas proteínas estão associadas com a rotação do ciclo celular e como as citocininas ativam, então, a ação dessas proteínas. Se você tirar a citocinina das plantas, você obviamente vai ver uma falta de ativação dessas ciclinas e por conta disso você vai ver uma parada nesse ciclo de mitose acontecendo. As células vegetais vão eventualmente parar de se dividir. E por conta disso, o que vai acontecer com uma planta que não produz citocinina? A gente está vendo aqui uma planta normal e uma planta que não produz citocinina, que por conta disso, por não conseguir dividir as suas células, acaba ficando bem pequenininha. Tá? Então, mais uma vez a gente está vendo aqui, ó, a gente já viu isso também lá para a auxina, o que acontece quando você tira o hormônio da planta. Essa é uma maneira bem legal da gente reconhecer a função do hormônio, né? Então, tiramos citocinina dessa plantinha, ela parou de se dividir e ficou pequenininha. Parou de dividir as suas células e ficou pequenininha. Tá? Onde é que a citocinina é produzida? Tá? Todo e qualquer tecido tem capacidade de produzir citocinina. Mas os principais locais de produção de citocinina são os tecidos em divisão e principalmente a raiz. A raiz é o principal local de produção de citocinina, a principal fonte de citocinina que a gente tem na planta. Então, quando a gente for olhar para uma planta, a gente vai ver um gradiente de citocinina dentro dessa planta, né? Onde a gente tem aqui, ó, no ápice da raiz, uma alta concentração de citocinina e uma baixa concentração de citocinina no ápice caulinar. Essa imagem parece muito com uma que a gente viu na nossa aula de auxina, né? Olha como é que é o local de biossíntese da auxina. A gente tem um principal local de produção de auxina lá no ápice caulinar e pouca auxina sendo produzida na raiz. É justamente o contrário do que a gente vê para a citocinina. Então, olha ali, ó, a gente tem o triângulo invertido aqui na citocinina. Tá? A gente viu lá na aula de auxina que o transporte de auxina de cima para baixo, transporte de um polo para o outro, né, o transporte polar de auxina, ele é basípedo, ou seja, ele é em direção da base. Aqui a gente tem também um transporte polar, transporte em direção ao topo, que a gente vai chamar de transporte acrópeto. Com isso aqui, ó, a gente pode começar a pensar nesse símbolo, no yin e no yang. Tá? O yin e o yang, eles indicam para a gente complementaridade, opostos que juntos formam um todo. Coisas que funcionam de maneira diferente, mas que precisam atuar juntamente para formar o todo. E essa vai ser a pegada desse vídeo aqui, das funções biológicas da citocinina. A gente vai basicamente ver tudo que a gente viu para a auxina, mas de maneira contrária. Só que esses dois hormônios são necessários para que aquele padrão, aquele parâmetro de desenvolvimento aconteça na planta. Esses vídeos de citocinina, eles são bem legais para você visualizar e para você trabalhar depois que você vê o vídeo de auxina. Por quê? Porque a gente relembra tudo que a gente viu de auxina aqui em citocinina e a gente põe isso dentro do yin e do yang. A gente põe dentro dessa complementaridade e dessa oposição das duas forças. Por isso que a gente chama a auxina e citocinina de o yin e o yang hormonal. Tá? E a gente tem artigos científicos onde o título é justamente esse. Auxina e citocinina, yin e yang hormonal. A gente viu lá que o transporte de auxinas ele acontece utilizando as proteínas PIN e por difusão, né? Aqui a gente vai basicamente ter transporte de citocinina por corrente transpiratória.
Então vai tudo, a citocinina para ser transportada de baixo para cima da planta, não tem uma proteína transportadora e nem um mecanismo de difusão, é basicamente por corrente de transpiratória lá no xilema. Então relembrando um pouquinho aqui do que a gente viu lá em módulo 1, né? Então, quando a gente transporta a água da base para o topo da planta, dentro da água que está passando pelo xilema, a gente pode jogar coisas também para transportar para a parte de cima da planta, como por exemplo a citocinina. Vamos brincar, desculpa, sempre com essa questão do yin e do yang, sempre com essa questão de opostos, tá? A gente viu lá na aula passada como a auxina está envolvida com o crescimento da raiz. Se você pensar com o yin e o yang, você vai ver que as citocininas elas fazem o oposto. Se a auxina induzir crescimento de raiz em concentrações ótimas, citocinina vai geralmente inibir a formação de raízes. A gente está vendo aqui, ó, duas plantas, uma com citocinina e outra sem, e veja que sempre uma planta sem citocinina tem raiz mais alongada do que a planta com citocinina. Então, a citocinina inibe a formação de raízes. Aí eu mostro esse gráfico aqui, isso aqui começa a dar uma coisa meio na cabeça da gente assim, pô, peraí, ele acabou de me falar que lá na raiz a gente tem uma alta produção de citocinina, e ele me diz também que citocinina inibe crescimento de raiz. Então, como é que essas duas coisas se juntam, né? O órgão que produz citocinina não quer citocinina e está sendo inibido o crescimento desse órgão com a produção desse hormônio. E é bem isso mesmo, tá? As raízes são extremamente sensíveis à citocinina. Se você tiver alta concentração de citocinina aqui, você impede o crescimento da raiz. Por conta disso, o que a raiz faz? Assim que ela produz a citocinina, ela já conjuga essa citocinina. Ela vai conjugar essa citocinina para inibir a atividade dessa citocinina e aí, eventualmente, você pode translocar essa citocinina na planta nessa forma inativa. E aí, quando a citocinina chega nos órgãos que realmente precisam melhor dela, de uma concentração maior dela, o que essa planta vai fazer? Ela vai desconjugar essa citocinina para uma forma ativa. Então, a gente pode pensar na via de biossíntese da citocinina de raiz aqui, a gente vai falar sobre via de biossíntese de citocinina no nosso próximo vídeo, como já acoplado a essa via de biossíntese uma via de conjugação. A citocinina que é produzida na raiz, ela já sai conjugada. Então, olha ali, ó. Sendo assim, apesar da raiz ser o maior produtor de citocinina, tem muito pouco hormônio livre sendo produzido nesse local, biologicamente ativo, né? Quando eu falo de hormônio livre. Então, ó, quando a gente pensar em crescimento de raiz, a gente pode colocar aqui qual é a concentração de citocinina que a gente precisa para crescer raiz. É baixa concentração de citocinina, tá? Que é o oposto, mais ou menos, do que a gente viu para a auxina. A auxina, a gente vai precisar de uma alta concentração de auxina para a gente ter formação de raiz. Mas, de novo, ó, eu estou colocando alto e baixo aqui entre aspas. Eu quero extremo cuidado quando a gente fala de alta concentração e baixa concentração de um hormônio. Vamos lembrar que hormônios estão sempre ativos em concentrações extremamente baixas. Então, o alta, o que eu estou colocando ali entre aspas, ó, esse alta não é uma concentração realmente alta se você pensar a nível geral de uma molécula dentro de uma planta. A gente está lidando com concentrações extremamente baixas do hormônio aqui. Tá? Tanto é que se você levar o alta, essa concentração alta aqui ao rigor da palavra, sem o aspas, você vai começar a se confundir com uma coisa que eu falei lá na aula anterior, de auxina. A alta concentração de auxina inibe formação de raiz. Mas veja que esse alta concentração que eu estou colocando aqui é entre aspas. É alta concentração dentro de concentrações ótimas desse hormônio. Então, quando você tem uma alta concentração de auxina e baixa concentração de citocinina, você tem formação de raiz. A gente começa a formar aqui, ó, nessa imagem, nesse slide, o que eu estou chamando de um mapa de organogênese. O que é um mapa de organogênese? A gente vai ver como que a gente tem variação desses dois hormônios e qual que é o balanço entre auxina e citocinina que a gente tem que ter para formar determinado órgão dentro da planta. E tudo isso analisado sob a ótica do yin e do yang, né? A gente vai sempre ver, então, uma atuação conjunta desses dois hormônios, mas atuando como forças opostas. Por exemplo, ó, a gente conversou lá na aula de auxina sobre dominância apical, que é aquela história de uma planta crescer em cima de um eixo único, né? Aquele eixo central. Vimos como que a gente quebrava a dominância apical lá na aula de auxina. Se você podasse, cortasse o ápice da planta, que é o principal local de produção de auxina, o ápice caulinar, você tinha então uma indução dos ramos laterais a se desenvolverem.
A gente viu aqui, ó, esse mesmo slide aqui lá no vídeo de auxina, de funções biológicas da auxina. O ápice caulinar nesse boldo produzindo auxina em alta concentração. Essa auxina em alta concentração chega nas gemas laterais, impedindo essas gemas laterais de se desenvolverem. Você cortou o ápice caulinar, diminui a concentração de auxina que está chegando aqui nas gemas laterais, e aí, eventualmente, esses ramos laterais conseguem crescer. Vou colocar só uma informação extra a respeito de citocinina em cima dessa informação aqui, ó, em cima desse slide. Tá? O que acontece, na verdade, é que quando chega uma alta concentração de citocinina aqui, de auxina aqui, desculpa, nos ramos laterais, a auxina impede a citocinina de atuar. E é a citocinina que vai induzir os ramos laterais a crescerem. Então, vamos reescrever esse slide com essa informação. Ó. Alta concentração de auxina chegando nos ramos laterais impede a produção de citocinina e, por conta disso, você não tem o crescimento desses ramos laterais. Quando você cortou o ápice caulinar, você reduziu a concentração endógena de auxina chegando nos ramos laterais, nessas gemas axilares. Citocinina começa a ser produzida e é a citocinina que vai promover o crescimento desses ramos laterais agora. Com isso, a gente volta para o nosso mapa de organogênese. Onde será que eu tenho que me posicionar aqui para induzir formação de ramos laterais? Quanto de auxina eu preciso e quanto de citocinina? Uma baixa concentração de auxina e uma alta concentração de citocinina. Tá? Agora a gente está olhando o oposto da raiz. Se você tiver baixa concentração de citocinina e alta de auxina, você tem formação baixa de auxina, desculpa, e alta de citocinina, você tem desenvolvimento desses ramos laterais. Yin e Yang de novo. Vamos falar de parte aérea. Balanço de auxina e citocinina é importante para a parte aérea. Vídeo anterior de auxinas. Vimos que sem auxina uma planta não cresce. Sem citocininas, ó, talvez o meu quadradinho esteja na frente. Ah, não, está aqui. Ó. Com citocinina, sem citocinina. Sem citocinina, uma planta também não cresce a parte aérea. Tá? Então, as duas são importantes para crescimento de parte aérea. O Yin e o Yang está tentando aparecer aqui, mas não está muito claro ainda onde é que ele está, né? Então, cadê? Como é que os dois hormônios estão parecendo que estão fazendo a mesma coisa? Mas não estão. Vamos dar uma olhada em como é que esses dois hormônios atuam na formação da parte aérea. Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para o meristema apical da parte aérea. Onde está esse meristema apical da parte aérea? No ápice da parte aérea. Se você virar a tua plantinha assim, ó, de frente para você e olhar ela de cima, você vai ver ali o meristema apical da parte aérea ali no meio. Ó. Eu vou puxar ele ali. Ó. A gente está olhando aqui ó, o meristema apical da parte aérea, aquelas células que ainda estão desdiferenciadas, não sabe o que elas vão ser, e aqui os primórdios foliares. Tá? Isso aqui já é folhas, tecido que está dando origem a folhas, são os primórdios foliares. Tá? Olha que interessante. Se a gente olhar para esse meristema apical, olha onde está a citocinina e onde está a auxina. Em azul, a citocinina, e em rosinha, a auxina. Olha como elas estão agindo em locais diferentes no meristema apical da parte aérea. As citocininas aqui no meio, elas vão agir por promover a proliferação de células desdiferenciadas no meristema. As citocininas, então, elas ficam dividindo células sem identidade aqui no meio e empurrando essas células aqui para fora. Essa é a função da citocinina. Não tem auxina aqui. Aí, à medida que você vai chegando mais aqui para fora do meristema, a concentração de citocinina diminui e aumenta a concentração de auxina. Qual que é a função da auxina? É justamente o oposto da citocinina. Ela vai induzir diferenciação celular e crescimento da folha. Então, aqui no meio a gente tem células desdiferenciadas que estão dividindo e sendo empurradas para fora. E aqui a gente está vendo a auxina diferenciando, dando agora uma função, uma característica para essas células, para elas darem origem, então, a um órgão vegetal, a folha, no caso aqui. Tá? Então, ó, é a localização da auxina e da citocinina, essa localização diferenciada, que vai levar a esse crescimento da parte aérea. Sem citocinina, você não consegue dividir as tuas células aqui do meristema, a planta não cresce, não cresce a parte aérea. Sem auxina, a planta também não cresce a parte aérea, porque você não consegue formar folhas novas. É o Yin e o Yang, cara, apareceram aqui. Dois hormônios atuando de forma oposta, mas que precisam de um estar junto com o outro para o negócio funcionar. Conversamos na aula de auxina
que a auxina promovia desfoliamento através de ação do etileno. E a gente viu como isso pode ser usado como instrumento de guerra. No yin e no yang, a gente vai ver que citocinina retarda a senescência de folhas. Então, isso aqui é uma planta que está senescendo folha, eu tratei ela com citocinina e olha o que aconteceu, ela não está mais senescendo. Então, ó, esse processo de senescência, ele é induzido por auxina, que promove o etileno, que aí sim leva a senescência a acontecer. A citocinina impede o processo de senescência de acontecer. E aí a gente está vendo agora aqui, ó, um crosstalk entre 3 hormônios. A ação da auxina na senescência, ela vai induzir a formação do etileno e impedir a formação da citocinina. Então veja como a gente tem 3 hormônios atuando em cima de uma etapa do desenvolvimento da planta, que é a senescência de folhas. Essa imagem mostra para a gente uma folha senescendo, isso aqui é uma folha de maçã, que está senescendo. Essa folha, então, a planta está retirando todos os nutrientes de dentro dessa folha, e aí, nessa folha aqui, ó, um inseto minador, tá? Esse inseto chamado esse nome científico, Philonoctire blancardella, tá? A gente tem um insetinho aqui dentro que se alimenta das folhas de maçã. E o que esse inseto está fazendo? Ele está induzindo a planta a produzir citocinina para ficar com uma ilha verde aqui para ele. Ó. Ele está enfiado ali dentro da folha, ficando numa ilha verde onde não tem senescência. Qual que é a ideia aqui? Essa parte que está verde, a planta não consegue tirar os nutrientes dela. Ela não consegue completar o processo de senescência ali. E para o inseto isso é bom. Tá? Então, o inseto está manipulando a rede hormonal da planta para impedir com que aquela planta inicie o processo de senescência aqui ao redor de onde ele está se alimentando. Saiu até uma reportagem sobre isso no Estadão, ó. Uma lagarta que manipula o envelhecimento das folhas, né? Então, está impedindo essa folha de completar o processo de senescência dela. Tem alguns artigos até que dizem que dá para a gente reverter o processo de senescência. E aí coloca as nossas citocininas como fonte da juventude foliar. Você aplica a citocinina e aquela folha que estava senescendo, ela volta a esverdear. A gente chama isso de regreening. Eu coloquei um artigo suplementar sobre esse assunto para vocês lá no AVA, para quem tiver interesse. A gente ainda precisa estudar um pouquinho mais isso aqui em fisiologia vegetal para realmente entender se isso aqui é verdade, né? E para entender quais são os mecanismos realmente controlando esse efeito de regreening. Mas é bem capaz que a gente consiga assim fazer isso, reverter o processo de senescência mexendo em balanço hormonal. Vamos falar agora voltar para aquela imagem lá do nosso histórico da aula de citocininas, tá? Onde a gente falava de regeneração de células desdiferenciadas a partir de cultura de tecidos vegetais. Então aqui a gente tem um pedacinho de uma célula, de uma planta, né, que a gente colocou nesse meio de cultura aqui, nesse agar aqui, nessa gelatina com alguns nutrientes e com alguns hormônios, como a auxina e citocinina, e a gente está vendo essa formação dessas células desdiferenciadas que a gente chama de calos, tá? Então isso aqui é um amontoado de células que está se dividindo rapidamente e não tem identidade ainda. E o balanço entre auxina e citocinina é muito legal da gente mexer nesse balanço aqui, nesse meio de cultura, para a gente regular o que a gente quer formar nesse meio de cultura, tá? Então, por exemplo, ó, se você pegar esse meio de cultura e não colocar nem auxina nem citocinina, o teu tecido não se desenvolve. Uma baixa concentração de auxina e citocinina ou uma falta de auxina e citocinina nesse meio de concentração não vai permitir com que o tecido que você está colocando ali no meio de cultura se desenvolva. Você pode agora, com aquele tecido que você colocou, começar a formar só raiz. Como? Se você aumentar a concentração de auxina e diminuir a concentração de citocinina. Eu já mostrei isso para vocês na aula de hoje. Se você, naquele meio de cultura, pegar um pedaço de folha e colocar alta concentração de auxina e baixa concentração de citocinina, aquele teu tecido vai começar a gerar raiz. Então, olha só, você tem um meio de gerar raiz a partir de uma folha, mexendo no balanço hormonal que você tem dentro daquela placa. Então, veja aí, ó, que interessante. Se você eventualmente quiser trabalhar com cultura de tecidos para multiplicar só raiz de planta, tem como você fazer isso sim, mexendo no balanço hormonal que tem dentro daquela placa. Se você pegar e colocar auxina e citocinina na mesma concentração, você começa a formar calos. Você começa a formar células que não têm identidade.
E isso pode ser legal se você quiser multiplicar essas plantas. Então, você forma essas células sem identidade, e aí, eventualmente, você pega célula por célula e joga ele dentro de um outro meio de cultura, como esse daqui, por exemplo, né? Para formar raiz. Então, a maneira que você tem de você multiplicar células vegetais diferenciadas é colocar naquele meio de cultura uma alta concentração de auxina e citocinina para formar calos. Se você quiser formar a parte aérea, você sabe formar também. Vocês já sabem como faz isso, tá? É basicamente mexer no balanço hormonal, colocar mais citocinina e baixa concentração de auxina, e isso leva à formação de parte aérea. E com isso a gente encerra aqui o nosso mapa de organogênese. A gente olha para esse mapa e a gente vê como que a gente pode proliferar calos, formar raízes, formar partes aéreas a partir desses calos, desenvolver ramos laterais, basicamente mexendo no balanço entre auxina e citocinina. Então, veja que mexendo no balanço entre esses dois hormônios, a gente consegue induzir a planta a formar um órgão ou outro órgão. Veja que maravilha que a gente tem aqui nas nossas mãos em termos de biotecnologia. A gente costuma chamar, então, a auxina e citocinina de moléculas morfógenas, porque elas controlam a formação de órgãos dentro de plantas. Está aí o nosso yin e o yang, que são forças opostas, mas, na verdade, complementares. Não adianta você mexer só na concentração de um desses hormônios esperando que você consiga mexer nessa formação de órgãos aqui, não. Você precisa de auxina e citocinina atuando de maneira oposta, mas complementarmente para você conseguir formar esses órgãos. Tá? Então, olha ali, ó. Apesar de apresentarem diversas funções simetricamente opostas, o balanço correto entre auxina e citocinina é essencial. É o yin e o yang mesmo, os dois juntos formando todo, para o desenvolvimento de uma planta. Se vocês tiverem interesse a respeito de cultura de tecidos e como que a gente pode usar essa cultura de tecidos para propagar plantas, tem um vídeo suplementar sobre isso lá no AVA também. Uma olhada nessa figura. O que isso aí parece? Não parece um daqueles calos que a gente viu naquela plaquinha há dois ou três slides atrás? Isso é um calo. Só que isso aqui é um calo que está sendo formado naturalmente na planta, tá? É um tumor, na verdade. Um monte de célula desdiferenciada crescendo de maneira sem controle, tá? E, eventualmente, isso aqui pode levar a planta a morrer. Isso aqui não está acontecendo porque você pôs essa planta no meio de cultura com mais auxina e citocinina, não. Está acontecendo naturalmente. E a gente chama esse tipo de formação aqui, esse tumorzinho, de galha da coroa, porque ele geralmente acontece na região divisória entre a raiz e o caule, que a gente tende a chamar de coroa, né? Quem causa isso aqui, pessoal, é uma bactéria chamada de Agrobacterium tumefaciens. É uma bactéria que, quando infecta a planta, ela tende a formar esses tumores aqui na planta e a formar essa galha da coroa. Como é que a Agrobacterium vai fazer isso daqui? É basicamente manipulando a rede hormonal. Vai manipular a nossa concentração de auxina e citocinina na planta para começar a formar esses calos. Vamos dar uma olhada aqui para a Agrobacterium e puxar um pouquinho dos nossos conhecimentos de microbiologia. Existe um plasmídio dentro da Agrobacterium tumefaciens, ali, ó, que a gente chama de plasmídio de indução de tumor. Se a gente olhar para esse plasmídio, a gente vai ver que tem uma coisa muito interessante dentro dele. Tá? Ele tem um DNA que é transferido, uma sequência de DNA que é transferida para a planta. Nessa sequência de DNA da bactéria, nós temos genes de produção de auxina, genes de produção de citocinina, os nossos dois hormônios vegetais, e genes para a produção de opina, que é basicamente um composto nitrogenado que a bactéria se alimenta dele. Só que a bactéria não produz esses dois compostos, auxina e citocinina. Quem produz isso aqui é a planta. Então, ela vai ter que dizer para a planta que ela tem que produzir isso daqui. E como é que ela faz isso? Como é que ela leva a planta a produzir esses dois compostos para ela? Quando ela infecta a planta, ela transfere esse DNA de transferência que estava no plasmídio para dentro do genoma da planta. Olha que interessante. A bactéria tem um plasmídio cuja sequência, durante o processo de infecção, é transmitido para dentro do genoma da planta. Então, no genoma da planta vai ter um pedaço do plasmídio que está vindo lá da bactéria. Esse plasmídio, então, esse pedaço de plasmídio vai levar a bactéria a produzir auxina e citocinina. E aí você vai ter a formação daquele tumor, da galha da coroa. Para que eu estou falando isso aqui? Olha que legal que a gente pode fazer com esse tipo de conhecimento. A gente está olhando aqui, ó, o DNA de transferência da bactéria.
Vamos pegar esse DNA de transferência da bactéria e vamos apagar essas coisas daqui de dentro? A gente consegue fazer isso. Se você tirar essas coisas daqui de dentro, a bactéria vai continuar transferindo essa partezinha aqui de DNA sem nada para dentro da planta. Ela vai continuar jogando aquilo para dentro do DNA da planta, dentro do genoma da planta. Nesse caso aqui, a gente diz que a planta, a Agrobacterium está desarmada, já que ela não está produzindo auxina, citocinina e opina. E se eu pegar e através de mecanismos de ferramentas de biotecnologia e de biologia molecular, que são extremamente fáceis de utilizar, eu colocar aqui dentro um gene de resistência a herbicida? O que será que vai acontecer agora quando essa bactéria que está levando esse gene aqui infectar a nossa planta? Olha que legal, a nossa planta começa a ser resistente a herbicida. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, um café que está carregando um gene de resistência a herbicida a glifosato e um café comum, sem resistência ao glifosato. Aí quando eu trato essa planta com glifosato, essa se dá mal e essa aqui se dá bem. Vocês acabaram de aprender como é que a gente faz uma planta transgênica. Por quê? Eu posso colocar aqui, ó, nesse DNA de transferência, o gene que eu quiser para fazer a minha planta brilhar no escuro, para fazer ela ficar mais resistente a herbicida, mais resistente a insetos, maior aquisição de nutrientes do solo. É assim que a gente faz plantas transgênicas hoje em dia. Tá? Uma das principais maneiras que a gente tem de modificar geneticamente uma planta é utilizando Agrobacterium tumefaciens e esse gene, esse DNA de transferência, onde a gente coloca aqui dentro do DNA de transferência o gene que a gente quiser, a sequência gênica que a gente quiser passar para a nossa plantinha. Com isso, a gente encerra a nossa aula de funções biológicas da citocinina e a gente vai, no nosso próximo vídeo, falar sobre como que as citocininas são produzidas e percebidas pela planta. A gente vai falar de biossíntese e sinalização de citocininas. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.